juntos, Santander, Itaú e Bradesco lucraram 16,9 bilhões nos 3 primeiros meses desse ano. 3 bancos, 17 bilhões. Diz a notícia, isso representa uma volta à normalidade. Eu acho que nem quem escreve a notícia tem noção do que significa essa frase. Isto representa uma volta à normalidade, dado que esse resultado é acima do resultado de 2019, antes da crise. Agora eu quero perguntar para vocês, quem, durante aquele pacote de mais de R$1 trilhão para os bancos, dado na primeira semana da crise, quem, durante aquela ajuda que foi dada para comprar os títulos podres dos bancos, para comprar os títulos de crédito privado dos bancos, em regras absolutamente absurdas, quem falou que isso ia acontecer? Quem falou que os bancos iam ter o maior lucro da história deles quando a crise começasse a passar? Quem falou que os bancos não estavam correndo risco de quebrar, que isso era uma mentira? Quem falou que para ajudar esses bancos, para dar esses bilhões, a gente tinha que exigir, dado que era a primeira vez que eles se colocavam na posição dos que estavam sendo chantageados, dado que eles são sempre os que chantageiam? Quem falou que a gente tinha que exigir condições do tipo, olha, se tiver lucro com toda essa ajuda, esse lucro não é teu, meu irmão. Esse lucro é nosso. Porque chega de você ter todos os lucros e a gente dividir os prejuízos. Você quer ajuda? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma tarifa aqui, um imposto, que vai fazer com que todo esse teu lucro, dado que você me pediu ajuda dizendo que ia quebrar, é nosso, não é seu. Cadê a regra? Proibindo bônus. Não é limitando, botando ali um limite. Não! Proibindo bônus para todos os bancos que recebessem essa ajuda. Cadê a regra obrigando que todos os bancos que recebessem essa ajuda tivessem que obrigatoriamente repassar via crédito para as pequenas empresas e não ficar com esse dinheiro para poder especular no mercado? Cadê a regra dizendo que se o banco tivesse pego o prejuízo todo e jogasse na mão do Estado, o Estado tinha que ficar com um pedaço do banco para quando ele voltasse tudo, o Estado poder ter esse ganho de capital? Porque se todos ajudaram, todos são donos desse banco também. Nada, nada e nada. E eu deixei gravado isso. E eu fiz questão de, nas lives, deixar gravado isso. E falar o seguinte, que fique aqui registrado. Que os bancos terão um lucro recorde depois dessa pandemia e que eles não estão correndo o risco de quebrar, como os economistas estão falando. E me perdoem aqui, mas quase todos os economistas ditos de esquerda também. Eu adoro fazer amigos, mas quando a gente tem que falar a verdade, a gente tem que colocar, antes da necessidade de ficar bem com todo mundo, a necessidade de ficar bem com a nossa consciência. E eu falei, e vários, vejam bem o que eu vou falar aqui na live agora, vários destes economistas e destas economistas, mas principalmente destes economistas, não falam comigo mais até hoje, por causa da crítica que eu fiz lá. Porque eles diziam, não, porque o Eduardo está falando um monte de besteira, a gente tem que fazer isso, senão o sistema vai quebrar. E eu falava, não vai quebrar. O sistema não vai quebrar. Olha o lucro dos bancos nos últimos anos. Olha o patrimônio dos acionistas. E quando a gente fala de banco, o acionista, o dono dos bancos, é obrigado a responder com o seu patrimônio. Eu falava, não existe esse risco sistêmico que vocês estão imaginando, pelo menos não na proporção.
Vamos então ajudar o sistema, mas não vamos ajudar os banqueiros. Vamos manter o sistema funcionando porque sim, é importante para qualquer economia um sistema financeiro que funcione, que seja funcional, onde o fluxo de capitais possa existir, onde a riqueza possa transitar, mas a gente está falando do sistema financeiro e não dos banqueiros. E os economistas caíram no papo, os da esquerda também, para salvar os banqueiros. Os da esquerda também diziam que não temos que pedir exigências, não sei o quê, mas não pediram exigência nenhuma, aceitaram tudo do jeito que estava. Mas sim, isso me deixa louco, porque a ajuda foi dada para os bancos e os economistas, repito, incluindo os de esquerda, falaram, não, a gente precisa fazer isso, senão o sistema vai quebrar. Eu falava, não vai, e vai ter lucro recorde. Está aqui o lucro recorde. 3 bancos, 17 bilhões de lucro é o que sobra na mão dessas 3, quase dá para dizer 3 famílias. Porque é isso. 17 bilhões em 3 meses, se você multiplica por 4, a gente está falando de mais de 70 bilhões no ano. 3 bancos, na maior crise que a gente já viveu, no mapa da fome novamente. Como pode isso? E sabe o que vai acontecer? A segunda parte do que eu falei. E, gente, isso tudo que eu estou falando, eu fiz questão e eu falava assim, tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Mas o que vai acontecer vai ser isso. Então deixa eu te contar qual que é essa estratégia toda. Ainda não é a estratégia do discurso do Bolsonaro não, que é o nosso tema. Mas essa estratégia em relação aos bancos, sabe qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte, enquanto tem a crise, você vai se endividando. Só que enquanto você está se endividando, se o banco não receber a dívida de ninguém, o banco quebra. Então o que eles fazem? Mantém os bancos vivos e saudáveis para quando passar a crise, eles poderem receber toda essa dívida que foi feita ao longo da crise. E uma dívida que ele pode se financiar a taxas de juros subsidiadas. Você tem alguma dúvida que quando passar essa crise, os bancos vão reportar os lucros históricos, os maiores de todos os tempos? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida que os bancos vão reportar os lucros históricos. Por quê? Eles vão ter montado uma carteira de endividados histórica, a maior de todos os tempos. Vão ter financiado essa dívida histórica das pessoas com taxas de juros baixíssimas e todos os ativos ruins que eles tiveram durante a crise, eles passaram para o governo. E o governo, que vai ter todos esses ativos podres no seu balanço, que vai ter entregue todo esse dinheiro de graça para os bancos, ele vai pegar o dinheiro onde para poder se financiar com isso? Você, que foi um dos que se inscreveu agora e fez com que a gente tivesse 5 mil pessoas online em 20 minutos batendo o nosso recorde, você sabe a resposta. É de todo mundo. É a socialização do prejuízo dos bancos. Nada em troca da ajuda aos bancos. Bolsonaro está com Guedes, que está com o seu timinho de frente ali, fazendo a maior armadilha, a maior arapuca, a maior maldade, a maior crueldade que o sistema financeiro já fez na história do Brasil. As pessoas se endividando porque estão sem emprego, sendo demitidas, recebendo menos salário, não prestando serviços, se endividando com os bancos que não estão passando dificuldade porque estão recebendo linha para poder endividar as pessoas, não estão abonando ninguém daquilo que elas devem, para depois da crise serem os únicos vivos e ficarem lá sentados no ar-condicionado, só recolhendo esse dinheiro, sem nenhuma contrapartida. Os bônus dos donos dos bancos vão ser os maiores da história. Você quer saber mais ou menos como é que é bônus de dono de banco? Eu te conto como é que é bônus de dono de banco. Eles ganham por ano de bônus 20, 30, 40 milhões de reais. É isso aí. Eu vou repetir, eles ganham de bônus, os executivos, não estou falando do dono do banco não. O dono do banco ganha dividendo. Estou falando de bônus dos executivos dos grandes bancos. 20, 30, 40 milhões de reais por ano.
Depois da crise, vão ser maiores do que isso. Porque os resultados vão ser maiores ainda. Porque a ajuda está indo para eles sem nada em contrapartida. Sem nada em contrapartida. É isso. Tenho dito. Vídeo de 25 de março do ano passado. Mais de um ano tem esse vídeo. Está tudo dito ali. Está tudo gravado ali. Tudo que está acontecendo. Infelizmente. Infelizmente. Queridos amigos economistas de direita e de esquerda, estava fácil prever essa. Por mim, hoje chega. Quem quiser compartilhar esse vídeo de hoje, está convidado a compartilhar. E vocês, enfim, que participaram, obrigado. Desculpe meu temperamento. Até amanhã.